Recuperando as memórias do que eu fiz no tempo junto ao seu lado. Fui feliz. Quem sabe um dia eu te encontro por aí. Será que ainda vai lembrar? Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sou o Carraspano e esse é o canal Carraspano, o canal onde a gente fala sobre diversas coisas enquanto a gente fuma e às vezes até dá uma brisa assim. O intuito do vídeo de hoje é falar sobre amor de infância, mais precisamente sobre onde que começa o meu eu e onde que acaba o meu amor de infância. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu tô gravando esse vídeo, então eu acho que dessa vez vai. Eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês em relação a amores de infância. E aí vocês podem me dizer se eu tô doido ou não. Reviravolta no final, alerta. Quando eu tinha 12, 13 anos mais ou menos, eu tava no 8º ano do ensino médio, né? E eu conheci uma pessoa que sentou do meu lado no banco da frente da escola, enquanto a gente estava esperando para as nossas mães chegarem, né? E na verdade não era para eu estar ali naquele dia. Era para eu estar em casa. Por quê? O que acontece? A diretora pensou o seguinte: certo, a prova da Carraspana deve ser nesse dia aqui. E aí então ela me colocou para fazer esse dia, a prova de recuperação. Só que a prova de recuperação não era naquele dia. Então eu acabei indo para a escola em um dia que não era necessário eu ir, por puro e completo erro humano. Ou seja, acaso. Tem gente que me conhece muito bem. E tem algumas pessoas que me conhecem tão bem ao ponto de dizer, não, aquele dali nunca esquece de nada da vida dele. E é sempre assim que acontece comigo. Eu nunca esqueço de nada da minha vida. Eu lembro de cada detalhe, de cada rosto, de cada momento. Eu lembro de cada sentimento que eu senti. Até porque eu escrevo tudo desde os 13 anos em 5 diários, né? Talvez eu seja autista. Às vezes eu não entendo muito bem o que tem de errado comigo, né? Às vezes eu não sei se eu devo ter algum distúrbio social ou se eu devo ter alguma coisa dentro da minha cabeça, tipo algumas minhoquinhas que comem minha cabeça, sabe? A verdade é que eu não consigo esquecer de nada, muito menos do meu amor de infância. Mas recentemente, algumas coisas mudaram. Eu recebi uma resposta de uma entrevista de emprego que tá me chamando para ir para outra cidade. E dessa proposta de emprego, eu pensei em avisar para essa pessoa, que eu conheço até hoje, que é o meu amor de infância, que eu estaria me mudando em algumas semanas. Mas, na verdade, quando eu completei esse pensamento, pensei assim, não, seria em vão. Então, eu não entendi muito bem ali o porquê que todos esses anos eu pensei que seria uma boa coisa a se fazer. Então fica comigo aí, que você já vai entender. Quanto mais a gente passa tempo pensando em alguma coisa, mais a gente idealiza aquilo. Porque conforme a gente vai se esquecendo das coisas, vão ficando pequenos pedacinhos assim na nossa consciência, né? Que eles vão furando ali na nossa consciência. E é como se o nosso cérebro tivesse um IA. E esse IA fosse preenchendo os buracos automaticamente. Ele vai preenchendo os buracos automaticamente, cada buraco por buraquinho, às vezes ele erra. E às vezes nem sempre aquilo que a gente pensa que a pessoa é, ela é. Quando a gente passa tempo demais idealizando alguém, a gente acaba se esquecendo de si mesmo. A gente acaba esquecendo de que às vezes as qualidades que a gente busca naquela pessoa são as qualidades que a gente já tenha. E é por isso que eu sempre penso naquela frase do Tim Bernardes, né? Ser a quem dá vai lembrar de mim. E é porque muitas vezes a gente acha que as pessoas lembram da gente, só que na verdade nem lembram, às vezes nem passa pela cabeça delas. A mente das pessoas é um lugar
tão diferente, tão inóspito para nós que somos alheios a elas, e a gente às vezes não consegue calcular nem mensurar o que se passa na cabeça da outra pessoa. Será que se passa em você? Será que você é o centro do mundo? Eu acho que não é. Nem eu sou. Eu era o aluno excluído da turma. Eu me isolava, e as pessoas me isolavam também. E aí ficava no jogo de vai, vem, e a gente sempre se isolava um ao outro. Então eram eles se isolando e eu me isolando ali no meu canto. Eles, o resto da turma. Eu sempre fui um menino muito estranho. Sempre fui uma pessoa muito esquisita. E às vezes eu não sei se eu escrevo para lembrar de mim ou para esquecer de mim. Ou para lembrar do mundo e esquecer de mim. Porque às vezes eu tô tão alheio ao mundo, às vezes eu tô tão dentro da minha cabeça, que eu não sei muito bem o que se passa no mundo. E se você tá escutando até agora, é porque você quer muito entender o que acontece com essa questão do amor de infância. Bom, o amor de infância, ele é como se fosse um experimento. Ele é como se você ganhasse consciência. Eu marco o meu aniversário de consciência, que é basicamente desde que eu me entendo por gente, desde o momento em que eu conheci aquela pessoa. Mas eu acho que quando completa 10 anos, eu acabei esquecendo um pouquinho. Talvez eu esteja me enganando esse vídeo todo. Talvez eu esteja dizendo pra mim que eu vou esquecer o meu amor de infância. Porque eu perguntei da minha mãe outro dia: mãe, você ainda é apaixonada pelo seu amor de infância? E ela demorou pra me responder. E eu conheço minha mãe quando ela mente. Todos nós conhecemos nossas mães quando elas mentem. E ela soltou um sim ali naquele momento. E isso me fez pensar muito sobre o quão impactante que essas pessoas são na nossa vida. Mas se a gente lembrar um pouquinho do que eu tava falando antes, os amores de infância, eles são pura idealização. Eles já fazem muito tempo. E às vezes a pessoa que você queria nem existe mais. Pare de tentar procurar o seu amor de infância. O seu amor de infância é você. É tipo aquele meme lá do It was all you, sabe? It was all eu, sabe? Tipo, nossa, era tudo eu. Era tudo eu, tipo, esse amor todo, era tudo eu. E é realmente isso, sabe? Porque se você bem parar pra pensar, cara, como é que você vai amar uma pessoa por 10 anos? É uma coisa incabível por mim. É uma coisa incabível pra mim. Eu não entendo muito bem como que os casais duram tanto. Se essa convivência, se existe um outro estágio do amor, né? Porque tem todo aquele adorar, gostar, amar. E o que vem depois do amar? Vivência? Não sei. Nunca saberemos. Eu nunca saberei. Porque eu morrerei pai solteiro.